Vamos lá, mais uma questão do TEC 2009. Essa questão eu dei uma modificada nas alternativas, porque é uma questão mais antiga, 2009, mudaram alguns conceitos a respeito de cardioversão, então dei uma modificada justamente para ela ficar resolvível, tá bom? Mas o foco aqui acabar sendo a discussão sobre cardioversão. Vamos lá, é a mesma paciente da questão anterior, uma paciente de 69 anos, que vem ao hospital com queixa de palpitação e desconforto torácico há mais de uma semana. A intensidade do mal-estar é variável, mas é contínua, com piora no último dia. Paciente com hipertensão arterial e diabetes, uso inibidor da ECA diurético, glibenclamida e metformina. Exame físico tem uma pressão estável, uma frequência cardíaca de 102, bulhas arrítmicas, sem sopros, sem sinais de congestão pulmonar ou sistêmica, um IMC de 30. No último eletro, nós já fizemos o diagnóstico de fibrilação atrial. Então vamos lá. Considerando que o ecocardiograma transesofágico revelou uma função de veia normal, sem dilatação de cavidade ou presença de trombos, a ausência de contraste espontâneo e espessura de septo e parede discretamente aumentada, a melhor orientação terapêutica para o paciente é. Então, é um paciente que tem um quadro já há mais de uma semana, logo uma fibrilação atrial de tempo de início indeterminado. Você vem para a emergência, você faz o diagnóstico de fibrilação atrial. O paciente nunca teve episódio prévio, então é um paciente elegível para uma tentativa de cardioversão, tentar manter o paciente no ritmo sinusal. Só que a partir do momento que a gente toma essa decisão, a gente precisa tomar alguns cuidados, tá? E é justamente sobre esse tema que quero conversar com vocês agora. Vamos lá. Então, inicialmente já entendemos que esse paciente é uma FA com uma indicação de cardioversão elétrica. Na verdade, cardioversão como um todo, pode ser cardioversão elétrica ou cardioversão química, porque se, por exemplo, tiver nesse algoritmo aqui, FA com menos de 48 horas, eu posso tentar cardioversão química também, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer quando o paciente chega com fibrilação atrial é o grau de estabilidade hemodinâmica. O paciente instável, eu não tenho muita opção. Todo paciente com arritmia instável, cardioversão elétrica imediata. Só que lembrando que, apesar de o paciente estar instável, você tenta fazer alguma heparina. Você pede, enquanto você está puxando o carrinho, pede para alguém, pega uma dose de enoxaparina, vamos fazer uma dose aqui rápida, ou faz quase imediatamente após, fazer uma dose próxima, porque a fibrilação atrial é uma arritmia muito trombogênica, então eu tenho que prover um suporte de anticoagulação para esse meu paciente. Então eu não posso ignorar, mesmo que o paciente esteja instável. Na instabilidade, faz o que você conseguir fazer primeiro, tá bom? Ou cardioversão, ou heparina, e depois não esquece de manter esse paciente anticoagulado, tá bom? A partir do momento que o paciente tem algum grau de estabilidade, que vai ser a grande maioria dos casos, a segunda pergunta que eu devo fazer é: a fibrilação tem menos do que 48 horas? Se uma FA aguda a menos de 48 horas, eu também faço anticoagulação, não posso abrir mão da anticoagulação, e aqui eu posso partir para uma estratégia de cardioversão, que pode ser elétrica ou química, mas eu tenho que anticoagular meu paciente, eu não posso abrir mão dessa anticoagulação, tá bom? E após a reversão do ritmo para ritmo sinusal, aí eu vou avaliar a anticoagulação após esse evento. Vou manter em paciente de alto risco e em paciente de baixo risco, ou baixa taxa, chance de recorrência. Às vezes foi uma FA marcada por um evento, o paciente fez uma libação alcoólica, encheu a cara e fez FA por um evento específico. Esse paciente eu não preciso manter anticoagulado a longo prazo, ainda mais se o paciente tiver um CHADS VASC igual a 0 ou igual a 1, tá bom? Então, nesse paciente eu não vou manter anticoagulação a longo prazo. E agora no paciente da questão, o paciente tem uma fibrilação a mais de 48 horas? Temos. Então, eu vou pensar no seguinte: eu vou fazer uma estratégia, eu estou num ambiente onde eu tenho eco transesofágico ou não tenho eco transesofágico? Você pode estar no interior do Brasil, num serviço onde não tem eco transesofágico, você tem que saber como atuar nesse tipo de caso. Num ambiente onde eu não tenho eco transesofágico, o que eu faço? Eu vou anticoagular por 3 semanas e, após essas 3 semanas, estou autorizado a tentar a cardioversão, tá bom? E após essa cardioversão, a manutenção do anticoagulante vai ser conforme o risco. Mas nesse paciente a tendência é sempre manter o anticoagulante, até porque você manteve esse paciente em fibrilação atrial por mais de 3 semanas. No paciente onde eu opto pela estratégia com eco transesofágico, também não posso esquecer de fazer anticoagulação antes do eco, tá bom? Eu tenho que fazer essa anticoagulação. Pode ser com enoxaparina, pode ser, digamos que é um paciente que já fazia uso de cumarínico. Se ele tiver com NR na faixa, beleza, sem problema. Enoxaparina
ou até com os novos anticoagulantes. Como é que você vai fazer essa anticoagulação? Não importa tanto, mas o paciente tem que estar anticoagulado, tá bom? Com enoxaparina, 2 horas antes já é suficiente, tá bom? Então faz a enoxaparina, 2 horas depois você já pode partir para a estratégia do eco transesofágico. E aí fez o transesofágico, e aí? Se o eco transesofágico não tem trombo nenhum, beleza, cardioversão, acabou. Nesse caso, geralmente quando você parte para o eco transesofágico, você está pensando em cardioversão elétrica mesmo, faz a cardioversão elétrica e esse paciente você vai ter que manter anticoagulado por 4 semanas, tá bom? Você tem que manter esse paciente coagulado por 4 semanas. E depois desse período, porque a partir do momento que você faz a cardioversão, o átrio ele fica um pouco atordoado ainda após a cardioversão. Então você precisa manter um tempo de anticoagulação por um período de 4 semanas. E depois dessas 4 semanas você avalia conforme o risco. No eco que tiver trombo, faz essa mesma estratégia aqui. Anticoagula por 3 semanas e reavalia depois de 3 semanas, tá bom? Digamos que você está num ambiente que não tem eco transesofágico, você anticoagulou por 3 semanas. Você pode fazer eco transesofágico aqui antes também. É até mais seguro. O paciente está viajando, anticoagula ele, vai para o outro centro onde tem eco transesofágico, faz o eco transesofágico. Sempre que você puder fazer o eco transesofágico antes de uma cardioversão, é mais seguro, sempre mais seguro, tá bom? Então aqui nessa estratégia com trombo, anticoagula 3 semanas e repete o eco, tá bom? Antes de considerar essa cardioversão. Vai que o trombo continua lá. Então tem que repetir o ecocardiograma, tá bom? Então esse é o algoritmo que eu queria passar para vocês, que era mais importante do que a questão, que essa questão é bem antiga, as opções eram bem antigas, tive que até modificar as questões para a gente poder resolver. Beleza? Vamos voltar agora às opções agora da questão. Então vamos lá, o que a gente faz com esse paciente? Adenosina em bolos? A adenosina não é droga para usar na fibrilação atrial. A adenosina usamos para taquicardias supraventriculares. Cardioversão elétrica com corrente bifásica 5 joules imediata. Desculpa, eu falei 5, é 50. 50 joules é uma dose muito baixa. FA é a partir de 100 joules para cardioversão elétrica. 50 joules geralmente usamos para o flutter. O flutter é uma arritmia que sai fácil com cardioversão elétrica e pode ser carga baixa. Não podemos esquecer de fazer a anticoagulação. Essa letra B está errada porque ela não fala sobre anticoagulação. Temos que fazer anticoagulação. Letra C, anticoagulação com heparina, cardioversão elétrica e mantém anticoagulação por pelo menos 4 semanas após reversão. Beleza. É isso que a gente vai fazer com esse nosso paciente. Anticoagulação com heparina e amidarona VO. Eu poderia fazer amidarona VO para esse paciente? A amidarona VO, lembra que a amidarona é uma droga de impregnação. É uma droga que demora a fazer efeito. Geralmente, quando eu opto por uma cardioversão química, eu vou fazer amidarona venosa, não VO. A propafenona eu posso fazer via oral, tá? Então, não é uma opção interessante agora, até porque você vai demorar muito para reverter essa arritmia e manter a anticoagulação por pelo menos 4 semanas após reversão. Então essa aqui fica errada por ser amidarona VO. Se fosse V, seria uma boa opção. Letra E, anticoagulação com heparina e propafenona VO. A propafenona VO pode ser? Pode. A função é preservada. E manter com beta-bloqueador IAS se reverter. E suspender a anticoagulação na alta hospitalar. E não, aí tá errado, tá bom? Esquece AS na fibrilação atrial. Esse é conceito antigo, não existe mais. Antigamente, as diretrizes consideravam o uso da AS. Agora não, esquece a AS para fibrilação atrial. Então, ela está errada aqui por conta dessa questão da anticoagulação, suspender a anticoagulação na alta hospitalar. Beleza? Então, a resposta dessa questão vai ser letra C. Anticoagulação com heparina, cardioversão e manter a anticoagulação por pelo menos 4 semanas após a reversão. Mas a gente já pode observar que, olha só, é mulher, hipertensão arterial, diabetes. Só por aqui já tem 3 pontos. Tá bom? Então, um paciente que tem um CHA-DIS-VASc de 3, acabou. Essa anticoagulação vai ser para sempre, só para te ajudar a definir lá na frente o que tu vai fazer com esse paciente, tá bom? Então, esse paciente eu tenho que avisar, ó, anticoagulação é para sempre, tá bom? Então, esse é o recado da aula de hoje, pessoal. Abraço!